2014, 2013, tá eu lá, pastor Tiago lá em alguma coisa. Mas é bom, se a gente volta é porque existe confiança, existe carinho, respeito. Acho que o maior respeito que nós podemos ter por um homem de Deus é quando isso aqui vem na frente dele, né? Isso aqui precisa estar acima de amizade, de tempo de estrada. Isso aqui que faz toda a diferença na nossa vida. O quanto nós somos verdadeiros, pregamos essa palavra na verdade. Quero saudar os irmãos que estão em casa também, o pessoal da ID está assistindo lá também, botei o link lá para o pessoal assistir, então o pessoal que está em casa é assistir. Mas vamos lá, para a gente poder falar dessa palavra maravilhosa. Existem coisas na nossa vida que aparentemente são normais. A vida é assim mesmo. Vamos indo, vamos ver até onde isso vai dar. Só que eu tenho aprendido nesse tempo que existe algo que atrapalha muito nós nos aprofundarmos no Senhor. Que é a preocupação com o amanhã ou com o passado. Né? O passado, ele traz depressão. Futuro, ansiedade. Tenho aprendido muito isso nesse tempo. Mas o agora, o hoje, o presente, que é tão importante na nossa vida, é pouco vivido, é pouco explorado. Porque ou estamos perdendo porque a nossa mente está no amanhã, por o amanhã nunca chegar, ele neutraliza o hoje, ou não estamos andando porque ainda estamos presos no passado. E o passado nunca vai voltar. E com isso as coisas não fluem na nossa vida e nós vamos ficando travados, parados. E muitas das vezes, porque não aconteceu ainda ou porque deixou de acontecer, isso nos trava, nos amarra, prende. E sempre vamos ter uma desculpa para justificar a nossa falta de êxito em projetos na nossa vida. Não, eu não consegui porque eu sofri muito. Não, eu não vou conseguir porque lá atrás me faltou isso, eu fui abandonado, eu fui abusado, eu fui acusado. Não, mas amanhã, é impossível acontecer isso amanhã porque eu não tenho condições hoje de viver algo grande amanhã. Então sempre o ontem ou o amanhã, está sempre pronto para poder ser a nossa justificativa do fracasso. E aonde entra Deus na tua vida e na minha vida? Até onde nós vamos ficar paralisados, ver e admirar o crescimento e o avanço dos outros, e sempre usando a desculpa que eu não consegui, eu não tive instrução, porque eu não tive quem eu não consegui porque me faltou paternidade, porque eu fui abandonado. Não, para mim não vai dar, porque sempre tem um porquê. Então, quando eu estava conversando com o Senhor, eu quero falar sobre duas pessoas que têm uma história muito parecida. E que eu tenho certeza que vai falar muito ao teu coração. Nós vamos falar de Davi e nós vamos falar de José. Dois homens que ainda jovens tinha tudo para ser um fracasso na sua vida como homem formado, só que eles decidiram não aceitar o poder das circunstâncias. Existe uma diferença muito grande de quando você e eu temos a convicção de que o Senhor está na nossa vida. E que por mais que certas coisas venham a acontecer, tudo está no controle dele. Quantos creem que tudo está no controle do Senhor? Mas até que ponto você tem essa convicção? Que controle é esse?
Que domínio é esse? Que controle é esse que ainda ficamos preocupados? Que controle é esse que ainda estamos com medo? Mas que controle é esse que eu falo, que eu escuto, mas que quando é para ter um efeito poderoso na minha vida, eu ainda balanço com o meu passado, eu ainda balanço quanto ao meu futuro e o hoje, o agora, aonde é para ter a decisão que vai mudar a nossa vida. E eu conversando com o senhor Ricardo, falei, Senhor, eu sei, lá no Ministério Fidelidade, mesmo sendo culto para jovem, mas vai aquela galera que é jovem acima de 30. Então nós vamos falar para todos os jovens de todas as idades aqui. Porque a palavra vai tocar muito no teu coração e vai ser um divisor de águas na tua vida. Quantos creem nisso? Pode ficar sentadinho mesmo. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor, abre a palavra do Senhor lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 37. Nós vamos falar agora em Gênesis 37, depois em 1 Samuel 17. Se você quiser deixar marcadinho, mas eu quero pedir algo a vocês. Abra a Bíblia e leia comigo. Está no celular, está na Bíblia mesmo aí. Eu quero que você abra, por favor. Ih, pastor, nem trouxe Bíblia, então senta do lado de quem está com Bíblia. Eu quero que você leia. Eu quero que você coloque os teus olhos nessa palavra poderosa que está sendo ministrada aqui. Ela por si só já tem um efeito absurdo para mudar a tua vida e a minha vida. Então, eu quero que você faça esse esforço para esfolhar ela ou então passar o dedinho lá no seu celular. Então vamos lá. Em Gênesis 37, fala assim, ó. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus filhos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Segura aí. Então, o capítulo 37 de Gênesis começa a falar para a gente que Jacó, ele tinha filhos, mas ele tinha um carinho especial por José. Ele ainda novo, 17 anos. Mas eu aprendo algo muito importante aqui. Porque você e eu podemos conviver com pessoas de má índole, nós podemos participar da vida de pessoas, parentes, de familiares que faz coisa errada, mas nós precisamos ter convicção de quem somos para estar com eles, não fazer o. Não, mas a minha desculpa, qual é a sua desculpa do seu fracasso? Não, porque meu pai bebia e eu cresci vendo ele beber e eu bebi também. Não, a minha mãe fumava. Então eu cresci vendo a minha mãe fumar, por isso eu me tornei um fumante. Não. Você tem a decisão de não fazer igual. E nós somos racionais o suficiente para saber que pessoas ao nosso redor faz. Mas se o que elas fazem é ruim, é prejudicial, nós temos poder para decidir não fazer. Não, eu fiz porque eu cresci aprendendo. Isso é desculpa. Desculpa de um fracassado.
Pastor, você está me chamando de fracassado? Não, porque eu também, muitas das vezes, escondia atrás disso. Durante um bom tempo, eu bebia e bebia muito. E eu dizia para mim mesmo que eu bebia porque eu saía com meu pai. Meu pai hoje ele é falecido. E durante um tempo eu ficava tranquilo, porque a desculpa de eu parar para beber é porque eu, quando estava com meu pai, o via bebendo. Mas depois eu descobri, não. Isso aí é desculpa de quem quer abraçar o fracasso e dizer que a influência da pessoa foi poderosa o suficiente para levá-lo. Não. Aqui nós acabamos de ler que José, ele ajudava os filhos das outras mulheres que Jacó tinha, porém, quando ele observava que esses filhos faziam de errado, ele ia até o seu pai e contava. Se José contava para o seu pai o que os irmãos faziam de errado, é porque ele não compactuava com esse erro. Sim ou não, queridos? Porque ele teria que ser muito falso para poder participar do erro e depois caguetar os irmãos. Então, se ele contava para o pai, é porque ele ficava indignado com a atitude dos seus irmãos. E aí eu vejo que eu posso conviver com pessoas, mas eu também posso decidir não fazer igual a ela. Principalmente quando eu tenho a palavra do Senhor como norte e quando eu tenho o Espírito Santo para nos ajudar. Amém, queridos? A palavra que Deus fala é que o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza. Auxiliar é estar junto. Então o Espírito Santo ele nos ajuda enquanto somos fracos, mas sem concordar com a fraqueza. Está dando para entender? Ele vai sempre nos ajudar. Só que nós precisamos ter uma atitude para falar, basta, chega. Chega, Tiago, está na hora de você começar a mudar de postura, para de ficar encostado no auxílio do Espírito Santo. Porque quanto mais rápido eu decido mudar, quanto mais rápido eu decido ter uma atitude diferente, maiores são os privilégios que eu vou ter andando com Cristo. De ser um cristão. Quanto mais eu prorrogo decidir resolver a minha vida, quanto mais eu demoro, as pessoas vão ganhando, vão andando e vão vivendo e eu vou ficando para trás. Então essa decisão, ela tem que ser hoje. Não, mas a partir de amanhã, sabe aquele negócio? Segunda-feira eu começo a dieta. Não, em janeiro eu começo, não, em outubro eu começo o projeto verão, né? Projeto carnaval, para ficar fininho. A gente está sempre pensando no amanhã. O nosso projeto está sempre voltado ao amanhã. Por quê? Porque nós temos medo de tomar uma decisão hoje. A partir de hoje vai ser tudo diferente. A partir de hoje a faculdade vai sair da gaveta. A partir de hoje eu vou começar a ser promovido no meu trabalho, mesmo que ainda não chegue à promoção. A partir de hoje a minha porta de emprego já está aberta, porque eu decido hoje resolver isso. Mas nós sempre estamos pensando no amanhã, e esse amanhã nunca chega e satisfaz o nosso desinteresse de sermos. Então a gente já começa a ver que José, mesmo estando no meio dos seus irmãos e fazendo as coisas e os observando, ele não compactuava com aquele erro. Sabe, e ele ser odiado por seus irmãos, a culpa não era dele. Ele não tem culpa de Jacó o amar mais. Ele não tem culpa de seu pai ter um carinho por ele. Ele simplesmente era alguém, mais um da família, que tinha suas obrigações, que fazia as coisas funcionar. Porém, um ciúme se levantou de seus irmãos para com ele. E eu começo a aprender que as dificuldades, muitas das vezes, elas não vêm de fora. Ela vem de dentro da nossa casa. E eu não estou dizendo que você é melhor do que os seus parentes porque você está aqui. Talvez muitas dificuldades aconteceram na nossa casa, na nossa vida, porque nós fomos. Porque seria muito fácil falar que a culpa é do seu parente que está em casa. Hein? De repente, algumas coisas saíram do trilho na tua família, porque você e eu contribuímos para isso. Nós falhamos. Então, aqui a gente falou de José. Beleza? Vamos avançar um pouquinho? 1 Samuel, capítulo 17.
vai trabalhar dentro desses dois livros. 17:12. 1 Samuel 17:12. Olha lá, por favor, quero que você encontre aí. Ó, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamava-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Então aqui nós começamos a entender de que tanto José quanto Davi eram filhos obedientes e que sabiam exatamente quem eram, independente do que estava acontecendo. Antes um pouco, Davi já tinha sido selecionado a ser rei, porém só foi ungido mais tarde. Então, quando ele é apresentado diante daquela mesa, seria o futuro rei, os irmãos já começam a olhar ele provavelmente diferente. Porque tinha pessoas, olhos, os homens mais capacitados para isso. Então a gente começa a entender que quando eu sou decidido, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei aonde eu posso chegar, independente dos problemas familiares que eu venho enfrentar, isso não vai mudar quem eu sou e aonde eu posso chegar. Eu não posso mais caminhar com a desculpa de que eu fracassei porque os meus irmãos me invejaram. Eu fracassei porque pessoas torceram contra a minha carreira. Eu fracassei porque tinha pessoas melhores do que eu para poder chegar. Não, essa convicção precisa estar dentro de nós, queridos. Essa convicção precisa ser algo muito firme para você entender que mesmo que situações aconteçam ao nosso redor, isso não pode mudar quem você é. Primeiro que você e eu não somos um acidente. Não somos fruto somente de um relacionamento sexual. Antes de sermos gerados por nossa mãe, nós fomos gerados primeiro no coração de Deus. Então, quando Ele manda você ao mundo, quando Ele me manda ao mundo, Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo. E mesmo que Deus tenha propósitos com a nossa vida, você e eu temos a oportunidade de viver mais, nos aprofundar mais, ou escolher ficar parado na estrada, lambendo as nossas feridas, raspando as nossas feridas e olhando para as pessoas que estão seguindo e avançando. Às vezes estamos parados, é porque alguém nos menosprezou, porque nós mesmos falamos que não temos condições. Lembra de Gideão? Mas eu, menor da minha casa? Deve ter alguém melhor. Sabe, quando você começa a se desvalorizar, não há quem consiga mudar isso. Você vai procurar uma palestra de autoajuda, você vai procurar um livro de autoajuda, você vai procurar em qualquer lugar, ou vão direcionar você para isso, e isso não vai mudar, porque essa certeza tem que estar aqui dentro. E por mais que as pessoas venham falar que você não pode, que não vai dar, não é
a opinião externa, é quem você é e aonde você decidiu chegar. Onde você decidiu chegar? Muitas das vezes, decidir ir longe não é ser ambicioso, não é ser melhor do que os outros, é simplesmente acreditar que você é capaz de fazer isso. Você pode ir muito. É, Leandro? Hoje suas canções tocam na rádio município, é isso? Amanhã ela pode estar numa rádio nacional. Hein? As pessoas podem falar assim, Leandro, fica só aí mesmo, aceita só isso. O máximo que você vai conseguir na rádio municipal. Não é o que eles falam. É a convicção que está dentro do teu coração. Não, eu decidi chegar a uma rádio nacional, principalmente quando a honra e a glória é para o Senhor. E aí, outra coisa que eu quero falar para os irmãos, não vença na vida para dar resposta para alguém. Não cometa o erro de vencer na vida para dar resposta para alguém. Eu vou chegar lá para provar para os meus parentes que não acreditaram em mim. Eu vou chegar lá para provar para aquelas pessoas que me criticaram. Não faça isso por ninguém. Faça por você. Chega lá, alcança, viva porque você merece, porque você vai trabalhar para isso, porque você tem que provar, é para você mesmo que é capaz. A oração de Ana, ela fala que ele nos tira do monturo é cascalho, e nos coloca assentado à mesa com os príncipes do seu povo. Talvez em um passado recente você estava sentado em cascalho, em ruínas, se lamentando, olhando para trás, e agora, se eu pudesse fazer diferente. Se eu tivesse outra cabeça. Não, saia desse monturo, levanta, toma um bom banho no sangue carmesim do Senhor e começa a olhar para frente, porque Ele tem algo maior para fazer na tua vida. Ele pode te tirar do cascalho, das ruínas e colocar você assentado com os príncipes. Ele pode, e você precisa decidir isso. Então aqui a gente começa a entender que dois jovens já começam a encontrar dificuldade dentro da sua casa, dentro da sua parentela, dentro daqueles que de repente era para protegê-lo. Eu estava lendo, eu tenho conversado muito com Deus em José essa semana, e quando José conta o sonho dos seus irmãos, eu fico pensando assim, quando meus irmãos me contam uma conquista, eu fico feliz por ele. Quantos aqui tem irmãos? Quando seus irmãos contam uma vitória para você, você se alegra com ele? Ou você fica com aquela dorzinha de cotovelo? Mas era para ter sido eu. Eu sou melhor do que meu irmão, do que minha irmã. Por que só ela e eu não? Você se alegra. Os irmãos de José era para se alegrar quando ele reuniu a casa. Quero contar uma coisa para vocês. Tive um sonho, e no sonho o Senhor falava isso e isso. E o sonho despertou inveja e alegria. Ou seja, quando você encontra uma dificuldade na rua, você tem a sua família para te abraçar, essa guerra é diferente. Vocês concordam comigo? E quando a guerra começa dentro de casa? E muitas pessoas, quando a guerra está dentro de casa, fazem o inverso, vai para a rua procurar ajuda. E na rua encontra o abraço das drogas, da prostituição, do roubo e de tudo mais que é ruim. Quando a guerra é lá fora e eu sou abraçado dentro, eu luto diferente. Mas quando a guerra é dentro, eu vou procurar refúgio fora. E aí? Muitas das vezes o refúgio que está lá fora é o que vai destruir a minha vida. Mas quando eu sei quem eu sou, e quando há uma convicção no meu coração aonde eu posso chegar, independente se a luta é dentro ou é fora, isso não vai mexer na minha visão quanto ao amanhã, porque hoje eu decidirei estar firme e conservar e guardar tudo que colocaram na minha vida, tudo que agregaram na minha vida, para mim poder para não desviar amanhã.
não perder o foco amanhã. E eu gosto muito eu me apaixono quando a palavra fala sobre influência. Quando a palavra mostra que eu tinha tudo para dar errado, mas eu consegui ser forte para olhar para alguém que me fez ser bênção. Para olhar para alguém que me deu norte, alguém que me deu segurança para continuar. Eu tinha tudo para ser um fracassado, eu tinha tudo para ser um drogado, eu tinha tudo para ser um marginal, um perdido, mas eu não fui. Porque eu soube olhar para a pessoa certa na hora que o momento de fraqueza se apresentou. Quantos aqui tinha tudo para dar errado e não deu porque Deus colocou uma bênção na tua vida? Eu sou. Tinha tudo para dar em nada. Já começando pelo meu pai, porque eu fui abandonado quando era criança. E aí depois vem toda aquela dificuldade, psicólogo, série repetida no colégio e tanta coisa que vai se apresentando, e aí envolve com baile funk, envolve com bebida, e quando eu pensei que não ia dar mais em nada, ele vem e me pega, fala assim, vem pra cá que eu vou te mostrar uma outra história. Você está com saudade do seu pai que te abandonou, Tiago? Vem aqui que eu vou te mostrar o meu lado Abba Pai. Vou te amar tanto, eu vou mudar a tua história de dentro para fora. E quem te via fracassado vai ter que se esforçar para te reconhecer, porque será grande o que eu vou fazer na tua vida. Isso é o que o Senhor faz quando existe algo dentro de você e uma decisão. Mas vamos lá na palavra. Aqui mesmo em Samuel, depois a gente vai em Gênesis. Samuel 17. Olha só que interessante. Samuel 17. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado, nós já lemos ainda agora, e estes 10 pães, e corre lá a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos e ver como eles estão. Então, Jessé manda Davi ir lá ver os irmãos, como é que estava na guerra, pegar informação de como as coisas estavam, e o que aconteceu. Davi obedeceu ao seu pai e foi lá ver como que estavam as coisas. Vamos voltar lá em Gênesis, que está marcadinho que eu sei. Gênesis 37:13. Gênesis 37:13, por favor. Perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Então segura aí. Mais uma semelhança entre José e Davi. Jessé manda Davi lá ver como os irmãos estavam e fala o quê? Traz informação para mim. Jacó chega para José e fala, José vai lá em Siquém, vê como eles estão, como está o rebanho, pega as informações e traz para mim. Obediência. Porque quando eu aprendo a obedecer, minha liderança, os meus pais, os meus responsáveis, sei exatamente o que é obedecer a Deus. Eu nunca vou poder bater no peito e dizer que sou obediente a Deus se eu não sei obedecer a quem está acima de mim. Se eu não sei honrar quem está acima de mim. Honra é uma coisa. Honrar alguém não é por merecimento, por posição. Se o patrão faz uma porção de coisa errada, você está lá, mas você vai honrá-lo, porque ele é o seu. O seu pai faz e acontece uma porção de coisa errada, você observa, já conversou com ele. Meu pai não merece a minha honra, não. Ele é seu pai, ela é sua mãe, eles precisam ser honrados por quem são, e não por merecimento. Talvez erramos muito porque honramos só quem merece aos nossos olhos.
Então, quando eu aprendo a obedecer, quando eu aprendo a honrar, a minha ótica quanto às coisas à minha volta torna-se diferente. Então, já vejo 2 jovens que já passam dificuldade na sua casa, na sua família, mas quando chega uma ordem para eles poder abençoar, aqueles que estavam passando dificuldade para eles, eles vão sem pestanejar. José podia falar assim: pai, eu não vou lá porque eles estão contra mim. Amém? Eu não vou lá, pai. O problema é deles. Se acontecer alguma coisa, eles assumam porque são mais velhos. Não, o que José falou? Eis-me lá fazer o que o Senhor mandou. Porque você não está fazendo para homem, você está fazendo. Tá pegando aí? Está anotando aí no seu, está guardando no seu HD aí? A Deus. Quando chega José, mesma coisa. Jacó manda José lá e Davi também vai lá, leva a marmita para os seus irmãos, leva o lanchinho, vê como está a situação e traz a informação para mim. Então, existem semelhanças entre esses 2 jovens que se tornaram adultos que marcaram uma geração e que eu aprendo que se isso foi possível com eles, isso é possível acontecer comigo e com você também. Não só para os jovens aqui abaixo de 20 anos, mas para todos nós que temos uma estrada de sucesso pela frente. Amém, queridos? Ou você já se aposentou? Tem alguém aposentado aqui que já disse que não tem mais para onde caminhar e crescer? Tem alguém aposentado aqui? Hã? Tem alguém aqui que já decretou que não tem mais para onde ter sucesso? Hã? Eu posso ouvir um amém? Não. Não se menospreze, não aceite a aposentadoria onde Deus tem uma estrada longa para poder fazer você viver algo grande nele ainda. Para de anular o teu sonho, para de menosprezar seus projetos, para de falar, de dizer que amanhã não vai acontecer pelo que já aconteceu no ontem. Se você entrou aqui com o projeto aposentado, você vai rasgar essa aposentadoria hoje, no nome de Jesus, e vai sair daqui com uma visão de águia. Esse projeto vai sair do arquivo hoje. Você vai lembrar dessa data, não por causa do pastor Tiago, mas porque o Senhor avivou isso na tua vida. Aleluia. Gênesis 28, por favor. Volta um pouquinho, Gênesis 28, versículo 10. Eu falei sobre influência. Quando a gente fala de José, a primeira coisa que a gente lembra é o quê? Quando fala de José, o que você lembra? Sonho. Né? Tem até uma canção que toca na rádio, que eu escutei uma vez só, que fala sobre José ser um sonhador. Mas o sonho de José não era um sonhador porque deslumbrava com o futuro, com alguma coisa. Era sonhador, talento. E quando eu vejo José indo com os seus irmãos cuidar das ovelhas e não fazer o que eles faziam de errado, mas passar o relatório para o pai, aí você pode falar assim, José era um X9, né? José era um caguete. José contava as coisas em vez de ficar quietinho. Não, quando você e eu temos um caráter em construção para sermos alguém melhor, nós nunca vamos pactuar com quem. Por mais que seja alguém íntimo, você não vai aceitar. Talvez você não vai brigar, não vai confrontar, mas você vai deixar bem claro, não concordo com isso. Aceito isso. Ah, pastor, eu gosto de fazer uma fezinha lá no jogo do bicho. Mega Sena, já fico logo na expectativa. Se eu ganhar, vou dar um dízimo gordo para a igreja. O que você acha, pastor? Fezinha, jogo do bicho, Mega Sena, é tudo jogo de azar. Cristão não joga isso. O dinheiro nosso é abençoado por Deus para você colocá-lo em jogo de azar. Mas eu não concordo, pastor, mas eu te falei
Isso não é certo. Agora, se você não quer concordar, é uma decisão. Bem, querido, você pode não concordar, mas não precisa brigar com ninguém. Então, José tinha tudo para poder, de repente, fazer o que era de errado, como seus irmãos faziam, aprontar como eles aprontavam, mas algo chamou muito a atenção. Por quê? Porque José tinha o talento, Deus falava com ele com sonho. Então, como o início do capítulo é muito curto, já fala de Jacó e já pula logo para José, falando de um jovem de 17 anos, a minha mente viaja. E eu começo a tentar imaginando José escolher ficar com seu pai, conversando por seu caçula, e ficar com os irmãos lá fora fazendo. Jovens, tenha paciência para sentar do lado da pessoa experiente e ouvir os conselhos. Por que eu estou falando paciência? Porque a geração de hoje não tem paciência para poder escutar a voz da experiência. A geração de hoje, ela se acha dona de tudo. Ainda mais com o doutor, com o professor YouTube, né? Google. Então, essa geração de hoje acha que sabe de tudo. Tenha paciência para sentar do lado e ouvir a voz da experiência. Porque tem muita coisa que os experientes viveu que não acontece mais. Mas o que eles viveram pode fazer você evitar de tropeçar em muitas coisas. Então, quando eu vejo José não se juntar com seus irmãos naquilo que era errado, eu imagino que toda vez que ele podia, ele se assentava do lado do seu pai para conversar. E no versículo 21, capítulo 28, qual que eu falei? 28, 10, diz assim, ó: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, pela seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Aleluia. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Desperta, Jacó, a seu sono, disse. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar e a casa de Deus, a porta dos céus, aleluia. Então eu imagino que José teve o seu talento aflorado quando ele sentou para conversar com seu pai, que tinha o mesmo talento, que era o quê? Sonhar. Deus falava com Jacó no sonho. E mais na frente Deus foi falar com José aonde? Sonho. Você pode escolher ficar com a curriola, você pode escolher ouvir a experiência. Você e eu podemos escolher sentar na roda dos escarnecedores, no trabalho, na escola, na vizinhança. Nós podemos escolher estar na escola bíblica dominical para aprender da palavra do Senhor. Então eu imagino que toda vez que tinha uma oportunidade, Jacó falava assim: José, senta aqui com o papai. O papai vai te contar as experiências que ele viveu com o Senhor. Um dia, eu estava deitado numa pedra e eu tive um sonho e via anjos subindo e descendo numa escada. E o Senhor falou que o Senhor falou que me levaria e que me traria de volta para este. José escolheu a experiência.
Isso ajudou a ele ser. Quando a gente chega em Davi, Davi fala para Saul que quando ele chega lá para poder, não aceitou a afronta de Golias, e ele chega para Saul e fala assim: Rei, deixa eu ir lá resolver isso. Aí Saul falou para ele: como? Você é muito pequeno, você é novo, não dá para você fazer isso. Não, eu quero ir lá. E antes que ele colocasse a armadura, tentasse colocar a armadura, ele falou assim: Saul, deixa eu te contar o meu currículo. Eu sempre cuidei das suas ovelhas. Talvez você nem saiba, Saul. Mas eu sou um daqueles que cuida das suas ovelhas. E um dia o leão foi atacá-las e eu matei. Um dia o urso foi atacá-las e eu matei ele. Davi cuidava das ovelhas com todo carinho e capricho. Hein, querido? Então, quando eu vou para o Salmo 23, Davi fala assim: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Sabe por que Davi falou isso? Porque ele imaginava que Deus cuidava dele da mesma forma que ele cuidava dele. Você conseguiu entender? Davi falou: Senhor, meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor era Davi, Davi era a ovelha. Então ele pôde dizer isso. Eu posso dizer que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, porque nada falta para as ovelhas, porque eu cuido delas com todo o meu amor e carinho. Sabe o que eu aprendo com isso? Davi tinha o Senhor como a sua referência. Davi tinha o Senhor como teu norte, como teu pilar. Por isso foi construído algo forte dentro daquele homem e ele sabia exatamente aonde ele queria chegar. Porque você e eu não vamos nos isentar de dificuldade. E muitas das vezes, como nós falamos, ela se apresenta dentro de casa. E nem sempre a dificuldade é só para um lar que não é cristão. Talvez você está aqui hoje, mas a sua família não é cristã, sua parentela não é cristã, e você tem que passar por algumas coisas, mas tem muitos lares titulados cristão, a confusão lá é complicada. Tem muito lar cristão que passa por grandes dificuldades. Os irmãos dão glória a Deus, dão um aleluia, dão glória a Deus, um salto mortal no mistério, mas quando chega em casa, a vizinhança tem que fechar a janela para não ouvir a gritaria. Porque seria muito fácil falar aqui, não, mas isso só acontece no lar que não é cristão. Tem muito lar cristão que tem mais confusão do que lar que não é cristão. Então, muitas das vezes, as dificuldades que nós enfrentamos estão dentro da nossa casa, no nosso convívio. Tem pessoas que não têm acesso, que não sabem. Tem pessoas que são sábias, conseguem ficar quietinhas. E as pessoas não vão ter acesso, mas se elas fossem contar o que elas passam em casa. Conversando com uma pessoa essa semana, ela me falou: meu pai, pastor, e pregava no altar, era pastor, mas quando ele chegava em casa, ele batia em mim igual homem. E uma adolescente de 13 anos. Tudo era diabo, e não tinha aquela coisa de sentar e conversar. Era bater mesmo, de ter que usar roupa longa para ninguém ver a marca roxa. Mas no domingo estava em cima do altar pregando a palavra de Deus. Você está pensando que a complicação é só em lar que não é cristão? Não. Tem muito lar cristão. As dificuldades são gigantescas. Mas mesmo que as dificuldades se apresentem, você precisa ter a convicção de saber aonde você quer chegar. Quem é você? Você é o que dizem? Ou você é aquilo que o Senhor diz que você é? Você desistiu porque colocaram uma pressão sobre a tua vida? Ou você vai chegar lá porque decidiu chegar, porque sabe, independente do que fala, você sabe aonde você quer chegar? Vai usar a dificuldade do teu lar até quando para não chegar? O seu lar será uma dificuldade para você chegar até quando?
Eu não estou falando para você sair de casa. Eu estou falando para você vencer essa guerra dentro de casa. E a primeira guerra que você tem que vencer é com você mesmo. A primeira guerra que você tem que começar a vencer é dentro de você mesmo. Porque as situações vão acontecer. Você quer ver só? Som aqui rapidinho. Deixa eu resumir. Há tempo que já está passando a hora. José, ele foi invejado, traído pelos seus irmãos, lançado no cárcere, na cisterna, vendido como escravo. Tinha tudo para dar errado na vida de José. Quem concorda comigo? Traído, vendido, foi passando de mão em mão lá, Potifar, cárcere, casa de Faraó, e aquela coisa toda. Mas mesmo que ele passou por aquela, mesmo passando por aquela dificuldade toda, ele conseguiu suportar o problema na sua casa. Ele foi tão gigante, quando a seca chegou e a família foi pedir mantimento, ele conseguiu perdoar os seus irmãos que o venderam. Você conseguiria fazer isso? A gente não suporta a traição de amigo, quanto mais de parente. Né? É exagero meu, mas é verdade. A gente não suporta traição de amigo, quanto mais de parente. E ele conseguiu perdoar os seus irmãos, por quê? Porque o gigante estava dentro dele o tempo todo. Davi chega lá para levar a marmita para os seus irmãos, o irmão mais velho dele chega para ele e fala assim: o que você veio fazer aqui? Já veio você para cá querer aparecer? O irmão mais velho de Davi fala para ele: você veio causar confusão aqui? A Davi fala para ele: mas o que eu fiz? Quando José é lançado na cisterna, o irmão mais velho dele, que era para ser o protetor, o norte, ficou com medo dos outros irmãos. Falou assim: não mata ele não. Tira ele daí, vende ele. Escondeu onde era para poder assumir a responsabilidade de irmão. Então aqui a gente consegue entender que Davi e José passaram dificuldades dentro de casa. E tinha tudo para dar errado, não der. Tinha tudo para poder lamentar pelo passado. Não, mas eu sou um fracassado porque meu pai me abandonou. Não, eu sou um fracassado porque a minha família me traiu. Não, eu sou um fracassado porque o meu esposo me traiu, minha esposa me traiu. Não, eu sou um fracassado porque meus pais se separaram e quando o divórcio aconteceu, a minha vida acabou e eu não consigo mais andar e seguir. Se eu for pontuar aqui as desculpas, a gente vai até a meia-noite. A questão é, a desculpa que estava travando você, ela vai ser arrancada hoje da tua vida. Você só vai sair daqui colecionando desculpa hoje se você quiser. Porque José e Davi tinham tudo para dar errado. E o detalhe, tudo começou na adolescência. Porque o que acontece na nossa adolescência marca. Dependendo do que você passa, e até um tempo atrás eu tinha muitas marcas na minha vida que eu vivi na adolescência. E eu era um para poder dar errado. Então, para de sentir pena de você. Para de se sentir fracassado. Para de ficar colecionando desculpa. E levanta desse monturo e se prepara para se sentar à mesa com os príncipes a partir de hoje. Para de olhar para trás. Para de não fazer hoje por causa do amanhã. Mas essa é a hora de você levantar e decidir ser alguém de sucesso, ser alguém que sabe aonde vai chegar e que não vai suportar mais as desculpinhas do que aconteceu com você no passado. Não, pastor, mas você não tem ideia do que aconteceu comigo, você não tem acesso ao meu passado. Mas o Senhor sabe quem você é e Ele estava lá quando isso tudo aconteceu. Então você pode decidir hoje resolver isso.
Que tal você dar um pulo lá no passado hoje e olhar com uma ótica diferente aquela situação que veio te fazendo escravo até hoje? Que tal você ir ao passado hoje? Imaginar aquele cenário que você viveu, mas enxergar com uma ótica madura como você está hoje. Não, mas eu não vou perdoar de jeito nenhum. Não, mas eu não vou. Só eu sei o que eu passei, só eu sei a dor que eu causei. Sabe o que acontece? Você vai continuar levando essa mochila pesada, triplicando o peso, não vai mudar nada. As pessoas continuarão avançando, crescendo, e você continuará andando como tartaruga, porque tem um casco enorme de passado na história. Então decida hoje olhar para as adversidades e entender que elas contribuíram para você crescer e não para o teu fracasso. Elas contribuíram para fazer de você um homem forte, uma mulher robusta e não miserável, mendigando capricho ou ajuda dos outros. Para de se desvalorizar. Para de se achar vermezinho, como diz a palavra. Para de ignorar a tua existência e levanta dessa situação e vai na direção daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Porque quando você e eu temos acesso ao que aconteceu com José e com Davi, nós nunca mais poderemos dizer que não dá para a gente. Não, para mim não dá. Não, se deu para eles, dá para você e para mim sim. Claro que dá.